Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Conversando sobre Fé e Vida. Eu sou o pastor Rudinei Valdir Mas, pastor da paróquia Cristo de Dourados, Mato Grosso do Sul. Fazem parte da nossa paróquia a Congregação Cristo aqui de Dourados, a Congregação Bom Pastor de Maracaju e a Congregação Cristo Rei de Carapó. Nós somos a Igreja Evangélica Luterana do Brasil e você está acompanhado a nos acompanhar em nosso programa. O objetivo deste programa semanal é olhar para aspectos práticos, experiências e vivências do cotidiano, especialmente durante este período de pandemia, sob a ótica da psicologia e à luz da palavra de Deus. Para a reflexão desta semana, escolhi o tema Raiva, um veneno para a alma. O texto que vou explanar a vocês é de Zuli Crespo. Ela faz parte da equipe Vivenciar. Vivenciar é um projeto da nossa hora luterana e dentro desse projeto você pode encontrar material de qualidade, assuntos dos mais variados aspectos da nossa vida e também buscar lá ajuda, aconselhamento. Você encontrará todo esse material disponível no site www.vivenciar.net. Então, lá está esse texto e outros textos riquíssimos que certamente vão auxiliar você e a sua vida. E Deus possa nos conduzir nesta reflexão. Amém. Quando falamos de raiva, rapidamente lembramos de alguém que está em seu carro, no meio do trânsito, reclamando com outro motorista. Ou lembramos da mãe que grita com a criança que não obedeceu. Também podemos lembrar dos torcedores fanáticos quando seu time está perdendo. Talvez até você esteja com raiva agora, por causa de alguma coisa que fizeram a você. Momentos de raiva estão nas notícias, nas ruas, no escritório e dentro de nossas casas. Mesmo que seja algo natural ao ser humano, deixa de ser aceitável quando causa danos a outros e também a nós mesmos. É possível aprender a reconhecer a nossa raiva e assumir que precisamos fazer algo sobre isso, seja para o bem da nossa própria saúde ou para o bem dos que convivem conosco. E nós queremos falar um pouco sobre isto neste nosso programa. 32%, quase um terço das pessoas afirmam que tem um amigo ou um familiar com problemas para controlar a raiva e a irritação. 1 a cada 5 pessoas já terminaram um relacionamento ou amizade por causa da forma como a outra pessoa se comportava quando estava com raiva ou irritada. 64% das pessoas concordam que, em geral, o ser humano está ficando cada vez mais irritado ou com raiva. A pergunta que podemos fazer é: o que é raiva? Segundo a Sociedade Americana de Psicologia, a raiva é um estado emocional que varia em sua intensidade. Pode ir desde uma irritação leve até o estado de fúria intensa. Como outras emoções, vem acompanhada de mudanças psicológicas e também biológicas. A raiva ou a ira é uma resposta natural quando sentimos que algo nos ameaça. Ela faz com que o corpo libere adrenalina, deixe os músculos tensos e eleva a frequência cardíaca e a pressão arterial. Os sentidos ficam mais aguçados e ao mesmo tempo em que o rosto e as mãos podem ficar avermelhados. Todos sabemos o que é sentir raiva, pois já passamos por isso algumas vezes em nossa vida, tendo razão ou não, como resultado de um fator externo, no trânsito, quando alguém quase bate no nosso carro, por exemplo, ou por fatores internos, problemas sem resolver, preocupações, etc. Levando isso em conta, percebemos que a raiva é muito mais do que uma simples emoção humana. Ela pode ser uma explosão que resulta de algo que está se passando em nosso interior. Queremos falar um pouco sobre emoções. Segundo a psiquiatra Stephanie Van Ufsel, em seu livreto em inglês, e eu faço aqui uma tradução livre do título, Recomponha-se, controle o seu humor e suas emoções,
ela fala que as emoções são fundamentais em nossa sobrevivência e adaptação, permitindo que nos entrosemos e possamos interagir com outras pessoas e com o ambiente cotidiano. Sem as emoções, as pessoas não poderiam expressar amor ou tristeza, nem estabelecerem conceitos morais. As emoções são fundamentais em nossa vida. E tratando da raiva, por ser uma entre tantas emoções naturais, nem sempre estamos agindo errado quando ela se manifesta, pois ela nos ajuda a compartilhar o que está nos preocupando e nos motiva a reagir e atuar positivamente, como uma força que nos leva a buscar proteção e sobreviver. Na realidade, a chave está em saber controlar a raiva, saber como lidar com ela. Se não a controlarmos, ela age em nós de forma destrutiva. A raiva sem controle é a raiz de muitos problemas físicos, emocionais e sociais, incluindo doenças crônicas, depressão, relacionamentos infelizes, violência e atos criminosos. A palavra de Deus em Efésios, no capítulo 4, diz: se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem, e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo a oportunidade para tentar vocês. Na primeira parte deste versículo, nós podemos encontrar consolo ao compreender e aceitar como natural essa emoção que faz parte de nós, seres humanos. Na segunda parte, no entanto, somos alertados sobre como devemos tomar cuidado com o controle da raiva. O que acontece quando você fica com raiva? O que acontece quando eu fico com raiva? Um artigo encontrado no portal Universia nos descreve como um grupo de cientistas da Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, realizou um estudo para captar o que acontece no nosso cérebro quando a raiva se instala em nós. E foi pedido a um grupo de participantes para realizar uma tarefa, que logo seria duramente criticada sem nenhuma justificativa válida, a fim de provocar raiva nos participantes e dessa forma capturar a atividade cerebral deles nesse momento de raiva. E eles observaram que ao desencadear a raiva, certas zonas do nosso cérebro eram ativadas. O córtex cingulado anterior, que fica bem no centro do nosso cérebro, que é encarregado das emoções e aprendizados, e que regula a motivação e a detecção de conflitos, e também foi ativado o córtex pré-frontal, dorsolateral, que de forma resumida, podemos aqui dizer, é responsável pela tomada de decisões racionais e que pode nos impedir de deixar as emoções tomarem conta das situações. Nesse estudo nós vemos que os participantes expressaram raiva diante da frustração de uma experiência não alcançada. A tarefa realizada que eles fizeram foi duramente criticada. E com isso, ativou certas áreas do cérebro que envolvem emoções e a tomada de decisões. Por outro lado, existem outras reações biológicas que também são resultados da raiva, como o aumento da frequência cardíaca e a pressão arterial, aumento dos níveis de adrenalina, que prepara o corpo para enfrentar esses momentos, a liberação de noradrenalina, que é uma substância que atua como fonte de energia imediata, e tantas outras partes. Nunca é demais alertar que raiva, ira ou agressividade resultante de estresse estão fortemente ligadas a enfermidades cardiovasculares. Em seu artigo O Cérebro e a Raiva, o Dr. Luiz Labat afirma como as emoções estão muito ligadas aos pensamentos. Então, uma situação pode ser vivida de formas diferentes por pessoas diferentes. Uma primeira reação do cérebro nos prepara para enfrentar a situação rapidamente, lutando ou fugindo. Logo em seguida, a outra reação, que dura um pouco mais tempo
e ela avalia a situação como um todo, dando-nos uma noção melhor de como reagir de forma mais apropriada e na medida certa. Essa segunda reação, ela pode durar horas ou dias, e quando isso acontece, a pessoa se irrita por qualquer coisa. Cada um dos novos pensamentos irritantes se converte em um detonador de uma nova descarga no cérebro. E a pessoa acaba se fechando para pensamentos lógicos e racionais, sem considerar as possíveis consequências das suas ações. E a pessoa então entra num ciclo, alimentando a sensação de poder que pode levar à agressividade. E nesse ponto, ela está regredindo à mais primitiva das formas de reação. Além disso, a raiva pode interferir de outras formas em nosso organismo. O aumento da pressão sanguínea, o que pode comprometer as artérias com o tempo. Aumento dos batimentos cardíacos, a taquicardia. Aumento da produção de substâncias químicas como a adrenalina, que altera o equilíbrio natural do corpo. O desequilíbrio do sistema imunológico. Contratura muscular, dores musculares, enxaquecas. Respiração alterada, fazendo o cérebro bombear, o coração bombear com mais intensidade. Aumento do risco de problemas como gastrite, colite e dermatite. Em contraste com esta lista, nós podemos também encontrar o lado benéfico de quando nós controlamos a raiva. Quando conseguimos controlar a raiva, nós vamos ter uma pulsação e uma pressão sanguínea normalizada, melhores noites de sono, melhor digestão dos alimentos, melhores relações interpessoais, melhora na habilidade de resolver problemas, uma comunicação mais construtiva, melhora na autodisciplina, na autoconfiança. Você pode estar se perguntando, mas o que desencadeia a raiva? De onde é que ela vem? Nós já vimos que a raiva sem controle pode ser a raiz de muitos problemas, prejudicando a nossa saúde, causando doenças crônicas, como citado, depressão, influenciar nos relacionamentos, e torná-los infelizes, em atos de violência, atos criminosos. E isso se complica ainda mais por causa do nosso temperamento e da nossa constituição química. Outros fatores que podem influenciar muito, levando uma pessoa a ter ataques de raiva. Podemos citar aqui desejos incontroláveis, exigências e expectativas irreais, exemplos familiares que tivemos em nosso desenvolvimento, dificuldades para expressar e lidar com frustrações, características hereditárias, neuroquímica cerebral ou transtornos não diagnosticados e não tratados. Afinal, as coisas que fazemos como resultado de uma crise de raiva pode ser como um bumerangue. Lançamos contra os outros, descarregando toda a nossa frustração, mas em algum momento ele volta causando dano também a nós. Abrindo um parênteses aqui, certa vez eu ouvi uma frase que eu avalio como de grande sabedoria. Ter raiva de alguém é como você tomar o veneno e querer que a outra pessoa morra. Quando você tem raiva de alguém, muitas vezes o maior prejudicado é você mesmo. E é isso que está dizendo o texto. É como um bumerangue. Você joga, você manifesta a tua raiva, mas em algum momento ela vai voltar até você. Em nosso mundo, há muitos problemas que observamos facilmente ao nosso redor e que justificam, de certa forma, a nossa raiva. Pessoas sem ter casa para morar, crianças passando fome, guerras, abusos físicos e verbais, injustiças e outras situações que vemos em qualquer noticiário de TV. Mas há casos em que a causa da raiva não é tão explícita assim. Quando algo abala a nossa segurança, a nossa identidade ou a nossa forma de ser e agir, ou quando algo parece sair da ordem natural com a qual estamos acostumados, por exemplo. Algumas dessas situações que podemos citar: a frustração,
devido à indiferença ou ao fato de que ninguém parece se importar com o que você pensa, sente ou diz. A injustiça, porque você se esforça tanto, tem tanto trabalho, mas não ganha o salário nem o reconhecimento que você acha que merece. Fatores sobre os quais você sente que não tem controle algum, por exemplo, morar em uma região com muito barulho ou numa vizinhança que não lhe agrada. O orgulho ferido ou a vergonha, porque alguém ofendeu você ou fez você passar por uma situação desconcertante. A desilusão, quando você faz parte de um grupo e alguns tratam você muito mal, mesmo que eles não percebam isso. Traição, ao sentir que não pode mais confiar em uma pessoa muito amiga. Uma perda, porque alguém muito querido ou próximo se afastou, foi despedido do trabalho ou até por falecimento. A necessidade de estar sempre certo, de sempre ter a razão em uma conversa. O estresse por uma agenda lotada, o dia está curto ou você está sobrecarregado. Impaciência, quando não sabemos esperar o tempo certo para as coisas. O conflito com os seus valores, por exemplo, quando você sempre chega na hora e as pessoas se atrasam e não se importam com isso. O cansaço, a fadiga, não consegue dormir o suficiente, você está sempre no limite das energias. Há outras situações também que nos levam a perder o controle ou ficar irritados. Uma desilusão, cobranças constantes, ritmo acelerado de vida, inveja, ciúmes, mudança na rotina, limitações físicas. Talvez podemos dizer aqui a pandemia, o isolamento social, ou muitas vezes dar atenção somente às críticas, aos comentários negativos, viver sempre próximo de pessoas negativas ou mal-humoradas e outras situações como essa. Pense agora você nos seus últimos dias, nos seus últimos meses. Você se irritou ou ficou com raiva por alguma destas razões que eu citei anteriormente? Nós já vimos que é normal se irritar, ficar com raiva, e que todos estamos propensos a diversos fatores que nos levam a isso. Mas se está acontecendo com muita frequência e com facilidade, podemos perder o controle e nos tornar propensos a ter explosões de raiva, reagindo com gritos e de forma violenta, insultando as pessoas, quebrando coisas, até mesmo agredindo aqueles que vivem mais perto de nós. E aí nós vamos nos dar conta de que a raiva estraga relacionamentos. E precisamos nos perguntar, até onde vai a nossa capacidade de raciocinar quando estamos com raiva, quando a raiva aflora? Com que frequência eu deixo a raiva tomar conta de mim? Até onde posso ir, ou já estou indo, quando fico com raiva? Essas são perguntas que nos fazem pensar profundamente, especialmente quando nos nossos episódios de raiva, o quanto eles podem estar causando prejuízos ou danos a alguém que está perto de nós. Afinal, as coisas que fazemos como resultado de uma crise de raiva podem ser como um bumerangue. Acabei de dizer antes. Lançamos sobre o outro, descarregamos a nossa frustração, mas em algum momento ela volta, causando também dano a nós. E as nossas palavras são ferramentas para construir ou para destruir. E essas palavras podem conter uma variedade de emoções. Elas podem conter a própria raiva em si. Pessoas com raiva estão dispostas a brigar e estão procurando uma oportunidade para produzir conflitos. Irritação. As palavras ofensivas surgem quando as pessoas colidem com as nossas vidas bem organizadas. A desilusão. As expectativas frustradas machucam e o nosso espírito desiludido se traduz na nossa maneira de falar. A impaciência. As pessoas ansiosas tendem a demonstrar sua impaciência através da maneira de falar. O estresse. As pessoas sobrecarregadas tendem a usar palavras mais ríspidas do que aquelas que vivem em um ambiente mais relaxado e mais organizado.
A culpa, quando confrontadas com as suas culpas, as pessoas respondem ou tendem a responder de forma áspera. A insegurança, palavras grosseiras debilitam as relações e aumentam a insegurança. Quando perdemos o controle da raiva, deixando que ela passe a dirigir nossas ações, nós corremos o risco de partir para a violência, para a agressão verbal, física, atentando para o bem-estar de outras pessoas, inclusive da nossa própria família. E infelizmente há inúmeros casos de violência familiar, onde a raiva descontrolada acaba com a vida de mães, filhos e pais. Como lidar com ela? Essa é a grande pergunta que talvez possamos nos fazer. Como lidar com a raiva? Aprender a expressar a raiva de forma apropriada é um imenso desafio, que vai requerer que a pessoa reconheça, aprenda a entender e procure tratar da sua raiva. E essa é uma oportunidade para refletir sobre si mesmo, para aprender a resolver os conflitos. O objetivo de controlar a raiva é reduzir esses sentimentos intensos e as suas reações fisiológicas. Se você acredita que não pode se afastar, nem mudar as situações e pessoas que provocam a sua raiva, você precisa aprender a controlar estas reações. Os especialistas em saúde mental medem a intensidade do sentimento da raiva, o quanto a pessoa está propensa a perder o controle e até onde ela pode controlar esta raiva. Geralmente, cada um de nós pode encontrar formas diferentes de lidar com a raiva. E em outros casos, podemos precisar de mais ajuda, inclusive de profissionais de saúde, de terapia especializada. E abaixo eu trago algumas formas de como lidar com o mau humor ou de como lidar com a raiva. Primeira recomendação é reestruture seus pensamentos, especialmente os negativos. Quando estamos de mau humor, aos poucos passamos a ver tudo preto no branco. Só enxergamos tudo ou nada e de maneira mais pessimista possível. Dê um pouco de espaço para pensamentos positivos. Uma segunda orientação: descanse pelo menos 7 ou 8 horas por dia. Aproveite as horas de sono. Dormir pouco contribui para a irritabilidade e também para o mau humor. Faça exercícios físicos, cuide da sua alimentação. O exercício físico promove a liberação de substâncias químicas do cérebro que ajudam a melhorar o humor, fazendo você sentir-se melhor. Uma combinação adequada de alimentos contribui para uma boa sensação de bem-estar. Procure focar em seus objetivos mais positivos, ao invés de ficar pensando em coisas negativas. Utilize seu tempo para pensar ou fazer coisas que colaborem para o seu bem-estar. Se você causou mal a alguém, reconheça isso e vá procurar essa pessoa para desculpar-se. Não permita que o ressentimento, a culpa e a raiva aumentem dentro de você. Fale com alguém sobre os seus problemas, sobre as suas angústias. Compartilhe a sua carga com alguém, isso ajuda a deixar tudo mais leve. Você pode falar com alguém da equipe do Vivenciar.net, desse programa que estamos divulgando, ou com o seu pastor. Invista tempo para ajudar outras pessoas. Isso vai ajudar você a gastar sua energia em atividades que promovem o bem, e assim você vai sentir que está se esforçando em algo útil. Pense um pouco, de forma prática, naquelas coisas que deixam você nervoso e irritado. Avalie se realmente vale a pena gastar tanta energia com elas, fazendo mal a você mesmo e aos outros. E antes de reagir a uma provocação, pare, respire e pense no que você vai dizer ou fazer. Se for necessário, afaste-se da situação para recuperar a calma e depois volte para tratar dela de forma mais consciente. Se a sua raiva e a sua irritação vão bem além do normal, reconheça isso. Busque ajuda imediatamente de um profissional de saúde.
antes que você chegue a um ponto em que é difícil reverter algum dano causado a alguém. O que mais podemos dizer? E aqui já concluindo este nosso programa. Todos nós, eu e você, estamos sujeitos a situações estressantes, no trabalho, no casamento, na família, nos relacionamentos ou nos estudos. Nesses tempos de pandemia, algumas questões tornam a situação ainda mais dramática. Além disso, temos as nossas expectativas que muitas vezes acabam sendo frustradas em relação aos amigos, ao governo, à vida em geral e a nós mesmos. Quando as coisas não andam quando queremos, ficamos com raiva, podemos ser como um vulcão que estava adormecido e de repente explode, causando danos graves às pessoas que convivem conosco. Se você nos acompanhou até aqui, acompanhou esse conteúdo, esse estudo, e acha que precisa de ajuda, não se preocupe. É importante buscar a ajuda de um profissional que irá ajudar você a processar melhor as situações que tiram você do sério. Nós somos criaturas complexas, criadas à imagem de Deus, mas logo depois da criação o ser humano desobedeceu a Deus e caiu em pecado. E como resultado, as injustiças, os sofrimentos passaram a fazer parte da nossa vida. Mas Deus pode nos ajudar a reconhecermos que somos falhos e pecadores, que precisamos de outros seres humanos para conviver em harmonia e em comunidade. Quando perdemos essa estabilidade, essa harmonia, podemos recorrer a Deus para que Ele nos ajude a encontrar as forças e a ajuda necessária para mudarmos a nossa forma de enfrentar as situações irritantes do dia a dia. Reconhecer que precisa de ajuda é o seu primeiro passo para você trilhar esse caminho de cuidado contigo e com os que estão à sua volta. O projeto Vivenciar.net está à sua disposição, assim como nós da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a Paróquia Cristo de Dourados e este pastor que vos fala. Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua semana. Acompanhe conosco as nossas atividades na página do Facebook da congregação e também pelo WhatsApp. Um forte e carinhoso abraço em Cristo Jesus, deste que vos fala, Pastor Rudinei Valdir Mas. Amém.